Estamos aqui com mais um Medical Business Cast, nessa edição com o nosso convidado Ezequiel Caligari, da Unimed. Bom dia, Ezequiel, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Miguel. Bom dia a todos aí que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês, conversando aí sobre saúde mental, né, sobre Setembro Amarelo. É um prazer. Legal. Bom, já demos aí a tinta da nossa conversa de hoje, né? A gente vai falar muito sobre o Setembro Amarelo, já que também a gente está com algumas ações aqui na empresa. E tu tá vivendo o Setembro Amarelo intensamente aí, né? Queria que tu falasse um pouquinho, então, do teu histórico, né? Da tua biografia aí, para a gente introduzir aqui com o pessoal. Beleza. Bom, sou natural lá de Santa Maria, né, onde toda a minha família reside, tanto eu quanto a minha esposa, pai, mãe, todo mundo. Me formei na Universidade Federal de Santa Maria, né, e migramos aqui para o Vale do Taquari em 2010, né, onde eu acabo entrando na Unimed. E desde então estou na cooperativa, né, principalmente com atendimentos, né, individuais, atendimentos em grupo, palestras em empresas, né, e também fico à frente ali de uma atividade que a gente acaba desenvolvendo com algumas empresas parceiras, né, no caso aqui com vocês também, para a gente estar falando e trazendo cada vez mais à luz aí a saúde mental. Acabei fazendo algumas pós, né, uma delas em terapia cognitivo-comportamental e também uma formação em terapia, né, de casal. Legal. Psicólogo, né? Isso aí, perfeito, né? Me formei em psicologia lá em Santa Maria. Legal. Bom, então com essa tua expertise e com esse tema, Ezequiel, assim, como é que anda ou o que tu tem feito nesse período, já que a gente está no Setembro Amarelo, né? O que está te demandando mais, assim, tanto as empresas quanto os atendimentos? É bacana, né, a gente entender que saúde mental, ela necessariamente a gente deveria falar sobre ela ao longo de todo o ano, sabe, Miguel? A grande questão é que muitas vezes as pessoas elas não deixam esse tempo, né? A vida vai correndo, a gente vai acelerando, a gente vai correndo cada vez mais para fazer as nossas entregas, tanto de trabalho, de família, de vida, né? E vai deixando um pouquinho de lado a saúde mental. Felizmente, né, veio o Setembro Amarelo, né? Tanto o Setembro Amarelo quanto o Janeiro Branco, né? Essas duas datas elas vêm para fazer com que as pessoas parem um pouquinho e olhem sobre a sua saúde mental, que é tão importante, né? Então, várias empresas, várias campanhas são feitas aí para a gente trazer um pouco mais à luz de como eu estou emocionalmente, que é sempre importante a gente estar se percebendo e percebendo aqueles que a gente tanto ama, né? Uhum. Legal. Onde surgiu o Setembro Amarelo? Por que Setembro Amarelo? Isso aí. O Setembro Amarelo ele surgiu nos Estados Unidos, né, em 1994. Tinha um jovem de 17 anos que ele tinha um Mustang amarelo, né? Ele recuperou esse Mustang, o Mustang, se não me engano, o ano do Mustang era 1968, e ele acabou reformando esse Mustang e ele era conhecido por ter esse automóvel, né? E aí ele acaba, infelizmente, tirando a sua vida. E naquele momento fizeram fitinhas, né? E você, como está? Você está bem? Com mensagens de ajuda, né? De acolhimento. E isso ganhou uma proporção gigantesca, né? Vieram muitos retornos de pessoas que não estavam bem. Uhum. E isso foi ganhando uma proporção ao ponto, né, da Sociedade de Psiquiatria, de Psicologia, comprarem essa ideia e isso expandiu para o mundo. Então, são vários países que hoje estão desenvolvendo o Setembro Amarelo. Uhum. E felizmente, né? Porque até então era um tabu falar sobre, né? As pessoas acreditavam que falar sobre, né, o suicídio vai dar ideia. Não vai dar ideia, gente. Falar sobre suicídio é algo que faz com que a gente consiga entender um pouco mais sobre a saúde mental e se afastar, né, desse quadro tão grave. Legal. Legal e saber que justamente uma ação que poderia ter sido mais abafada ainda, né? Que foi esse caso aí, onde surgiu o Setembro Amarelo, gerou uma comoção que hoje é um movimento que é mundial, ou pelo menos no Brasil aqui, é algo muito forte, né? Em termos de ações e tudo mais. O que tu diria, então, Ezequiel, assim, da tua experiência também, como abordar os temas de saúde mental, né? Já que a gente está falando disso, como é que eu abordo com um colega, com um familiar,
né? Como é que eu percebo que alguém não está bem e o que que eu faço com isso? É sempre interessante a gente, sabe, desmistificar algumas questões, né? Como eu já reforcei. Falar não dá ideia. Se em algum momento eu começar a ter ideias, a ter pensamentos contra a minha vida, é porque não foi porque eu ouvi sobre, é porque alguma coisa já está se instalando. Ninguém acorda do nada com depressão, né? Eu sempre comento que ao longo da vida coisas boas vão acontecendo, coisas ruins vão acontecendo e a gente vai transitando entre a alegria, a tristeza e as demais emoções. Isso é natural, é comum isso. A grande questão é se eu não me percebo e que eu vou declinando emocionalmente, né? E a gente tem uma tendência muito maior a olhar, né, o físico e não o emocional. A gente ainda tem algumas resistências a entender, tá, peraí, como é que eu estou emocionalmente? Então, as pessoas, elas dão sim importância e necessitam dar importância para o físico, mas tem que olhar o emocional. Então, exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu acabei desenvolvendo uma diabetes. É natural a pessoa ir lá, consultar, tomar a medicação e seguir em frente. Agora, estou com depressão. Por que eu não busco o tratamento? A gente mora num país que é considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais ansioso do mundo, né? De mãos dadas lá com a ansiedade, a gente tem a depressão, né? E essas duas, elas impactam gigantescamente na questão do afastamento dentro do mercado de trabalho. Então, às vezes, as pessoas elas estão em casa lá olhando televisão, tendo uma crise, né, de ansiedade e acreditando que não, isso vai passar. Se eu estou tendo crises de ansiedade, isso não vai passar do nada. Eu necessito buscar um tratamento, eu necessito iniciar uma medicação, consultar com um psiquiatra, iniciar uma terapia. A grande questão é que as pessoas dão uma maior importância para o físico. Isso é um resquício, sabe, Miguel? Lá de um passado, lá de 40, 50 anos atrás, onde achavam que saúde mental é pro louco. Usavam até o termo, né? Sim. Isso é coisa de louco. Ficou, infelizmente ficou. Está se mudando muito, né? Hoje as pessoas têm mais consciência, mas ficou essa ideia, né? Essa ideia que acabava vindo até mesmo dos manicômios, né? A pessoa tinha algum transtorno emocional, vamos colocar lá no manicômio, fecha a porta e vão embora. Felizmente não é mais assim hoje. Hoje os hospitais eles têm alas psiquiátricas e o tratamento é totalmente diferente, né? Então essa tendência de achar que é para louco está indo embora, felizmente. Né? Então as pessoas começam a buscar mais. Mas se a gente for lá para um público de 70, né, 60 anos de idade, ainda tem dificuldades. O homem ele tem muita dificuldade de falar sobre a saúde mental. Eu diria que o homem tem uma dificuldade de falar sobre saúde como um todo. Sim, verdade. Né? E quando fala de saúde mental, acho que nós somos os campeões aí em não falar ou tentar jogar para debaixo do tapete. A gente, né, tem aquela ideia de que tem que ser os fortão, o forte, né, o sexo mais forte, não poder chorar. Olha como isso vem de formação. O próprio Freud ele dizia, né, que viver a fase adulta é reviver questões infantis. Quando tu pega uma criança de 4, 5 aninhos de idade, pega um menininho que começou a chorar e tu diz para ele, para de chorar que o homem não chora, tu tá dizendo o que para ele? Bem. Inconscientemente tu tá dizendo para ele, pega as tuas emoções, pega os teus sentimentos e fica para ti, não fala sobre isso. E aí lá na fase adulta, a gente começa a ter reflexos disso. Por que a cada, né, um suicídio de mulher acontece em 4 de homens? Né? E os homens acabam procurando menos a terapia. Né? Então as coisas elas não acontecem ao acaso. Né? Como eu já mencionei, somos o país mais ansioso do mundo, a depressão anda de mãos dadas, mas não somos um país que procura tanto a saúde mental como forma de tratamento, né? Legal. Tá aí, ó, homens, fica a dica, né? Vamos procurar ajuda quando for preciso. E seguindo esse caminho, né, Ezequiel, eu estava aqui lembrando, é muito comum, né, aqui na empresa, né, no mundo do trabalho em geral, você ouvir, não, eu separo minha vida pessoal da minha vida profissional, né, meus problemas eu deixo em casa, os problemas do trabalho eu deixo na empresa. E essa também é uma ideia errônea, assim, né, gigantesca, porque nós somos um só, né? Isso também data aí de uns 40 anos, 50 anos, se não mais, né,
na verdade, da formação do mundo do trabalho, né? De tu deixar as emoções de lado, focar no trabalho para que nada atrapalhasse a produtividade. E tu tá dizendo justamente o contrário, né? Que quanto as doenças mentais atrapalham na produtividade, justamente por tu não querer olhar para isso, né? Não entender que o que vem de casa vem para a empresa, o que sai da empresa também vai para casa, né? E a gente vive nestes ambientes, né? A nossa doença também. E somos muitas vezes improdutivos, né? Carregando o fardo de uma doença que não é tratada porque ela não é física. Exato. E muito bem colocado, né, Miguel? A gente não é separado, né? Ninguém consegue ter um grande, né, problema em casa e vir para o trabalho e performar numa intensidade alta. A gente viveu isso há pouco tempo aí na questão da enchente, É, né? verdade. Aqui o Vale sofreu muito com tudo isso, né? Quem conseguia, né, tá sofrendo uma enchente, ou para si, ou para a família, ou, né, e conseguir trabalhar tranquilamente? Ninguém. A gente não vai conseguir, né, discernir uma coisa da outra, né? Nós somos um só. A grande jogada é eu conseguir me perceber como que eu estou emocionalmente, né? Eu estou declinando demais, eu estou paralisando demais. O cérebro ele acaba entrando num grau de estresse tão alto que ele vai dar indícios de uma produtividade melhor. Eu não vou conseguir performar. Daí. Vamos lá, vamos pegar um exemplo bobo, mas que é muito comum e certamente você aí em casa, né, já ouviu falar sobre isso, já pegou esse exemplo. Alguém que sabe dirigir, está lá fazendo o curso lá da autoescola, vai fazer a prova. Chega na hora da prova, a tensão está tão alta, que a minha habilidade cai. E aí eu rodo na prova. Ou o branco, né, nas escolas, lá, eu vou lá, vou fazer uma prova de concurso, ou uma criança que vai fazer uma prova na escola, está tão tensa que ela até estudou, ela se preparou, ela sabe o conteúdo, mas a tensão faz com que o cérebro libere cortisol, que é o hormônio do estresse, que o raciocínio lógico vai cair e ela vai ir mal. E aí as pessoas têm uma tendência a fazer o quê? Vou estudar mais, vou treinar mais lá na baliza, lá na autoescola, como é o exemplo citado. Tudo bem, é bacana a gente estudar mais e a gente treinar mais. Mas se eu não olhar para a saúde mental, eu vou ir mal de novo, né? E aí, de novo, as pessoas acham que saúde mental muitas vezes acaba sendo, né? Ah, isso é besteira, né? Crises de ansiedade. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe o quanto é desesperador. Tem. Imagina, tu tá sentado na tua casa, olhando televisão, e de repente teu coração, né, acelerar um ponto tal que tu vai achar que vai ter tendo um infarto. Isso se chama taquicardia, né? Tu começa a ter... O sintoma físico é real, É real. mas a causa lá no fundo É emocional, não é física, é emocional. né? Tu vai acabar tendo, né? Vai começar a hiperventilar, tu vai começar a suar, a pupila vai dilatar, tu vai começar a ter tremores, né? Então, assim, tá tendo alguma coisa, corre pro hospital e tem que ir sim, não que vai morrer por causa disso, mas chega lá no hospital, é uma crise de ansiedade. Aí faz uma medicação, vai para casa. Ah, passou. Não passou. Passou naquele momento. Mas vai dar de novo se eu não me cuidar. Vai dar de novo se eu não procurar uma ajuda. Isso mostra que eu estou saindo de uma naturalidade, que a ansiedade ela é natural, ela é benéfica para a nossa vida, e eu estou saindo de um natural e entrando numa patologia. Quando a gente inicia tratamento, a gente vai classificar, tá, mas qual é o teu tipo de ansiedade? Tu tem o quê? Tu tem TAG, transtorno de estresse pós-traumático, tu tem o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, o que que tu tem? Não é do tipo, eu sou ansioso, né? A ansiedade, ela é benéfica. Numa intensidade baixa, ela é benéfica, ela nos ajuda. E eu vejo, assim, Ezequiel, a quantidade de pessoas também, por entrevistas, por conversas, né? Alguns amigos, assim, quantidade de pessoas que se definem como ansiosas ou se diagnosticaram como ansiosas ou até já têm um diagnóstico por um psiquiatra ou psicológico, mas tratam isso como um evento. Né? Eu tive uma crise de ansiedade ou eu tenho ansiedade, mas que de fato não mergulham a fundo para entender o seu processo, né? Elas trazem isso como uma realidade, mas é como, pô, eu sou destro, eu sou canhoto.
né? Eu sou Grêmio, eu sou Inter. É algo simples e banalizado, né? E convivem com aquilo ali com uma naturalidade, mas não a naturalidade de alguém que entende que isso faz parte, que eu trato e que eu cuido para não voltar para este lugar, né? Mas é uma naturalidade acompanhada de uma banalidade no sentido, vou levando. Uhum. E entender da onde, muito bem colocado, né, Miguel? Entender de onde vem. Né? Algumas pessoas elas fazem o quê? Tô tendo crise de ansiedade, vou no psiquiatra, vou tomar uma medicação e fim. Uhum. Não tô dizendo que a medicação ela é ruim, ela é ótima, mas eu acho que tem que ser em conjunto. O psiquiatra ele vai receitar a medicação que vai conseguir te conter um pouco e na terapia tu vai entender da onde está vindo tudo isso, como que eu lido com tudo Quais isso. são os gatilhos, quando aparece, o que te faz entrar num quadro de Perfeito. ansiedade. Exatamente. Da mesma forma, se o cara está lá somente na terapia e a gente percebe que ele necessita de um aporte medicamentoso, a gente também encaminha. Então, assim, o ideal é o conjunto, né? O psiquiatra e o psicólogo da gente conseguir seguir em frente, né? E as pessoas, elas acabam não buscando, né? E aí, pensando lá no Setembro Amarelo, se a gente vai ver, 90% dos casos, né, de pessoas que acabam cometendo, né, o suicídio ou tentando, tem um transtorno associado. Né? 90%. Então, assim, será que esse 90% são pessoas que estão em tratamento ou simplesmente, né, não estão em tratamento, mas possuem o transtorno? Eu posso possuir depressão, ansiedade, estar medicado, a vida vai seguir, vai estar tudo bem. Agora, não estando em tratamento, o risco ele aumenta muito alto, significativamente, né? Legal. Vou fazer 2 apontamentos aqui, né? Ezequiel, tu falou da enchente, né? A gente viu aqui, nós somos privilegiados, assim, né? A gente está num ambiente e num espaço que não sofreu com a enchente, mas nós tivemos colaboradores e familiares que sofreram, né? A empresa rapidamente fez toda uma movimentação para dar suporte para essas pessoas e para essas famílias, né? A gente parou praticamente, esteve parado 1 dia de trabalho e não paramos mais, né? A nossa força, a força do nosso time seguiu aí com as atividades e a gente deu todo o suporte necessário. Mas foi justamente a partir da enchente que a gente começou a observar e internamente falar sobre possíveis casos de doenças mentais. Não da doença mental crônica, né? Mas de situações que poderiam ter começado com a enchente, né? E foi aí que a gente desenhou uma ação, né, sobre saúde e bem-estar. Foi aí que a gente trouxe para os colaboradores um aplicativo com benefício de saúde mental. Nós trouxemos uma palestra para os nossos gestores, né, sobre gestão da saúde mental, justamente entendendo que o gestor, na nossa estrutura de organização, é o gestor que está à frente disso e ele também precisa cuidar de si, obviamente, e cuidar da sua equipe, né? E eu acho que isso foi um ponto-chave, assim, porque hoje a gente já tem mais ferramentas para dar suporte ao nosso colaborador e a gente consegue falar com mais tranquilidade quando algum caso aparece. E puxando esse gancho, eu volto para ti de novo, assim, né? Na tua experiência, como é que tu vê o papel do gestor das organizações, porque tu também atua com organizações, né? Como é que tu vê o papel do gestor sendo esse elo entre saúde e empresa e saúde? Perfeito. Parabenizo vocês por estar seguindo essa linha, sabe, Miquel? Porque se imagina um RH não aberto a questões voltadas à saúde, tanto saúde física quanto mental, né? Já existe, né, esse estigma de que saúde mental eu não posso estar falando, né, tem uma resistência. Imagina uma empresa fechada para ouvir esse colaborador, né? A gente vai estar só colaborando para ele realmente declinar mais ainda. Então, quando vocês começam a fazer esse tipo de ação, quando as empresas, as organizações fazem esse tipo de ação, ela abre um canal, né, de acolhimento com essas pessoas. E aí, nesse acolhimento, ele vai se sentir mais amparado. E esse amparo é muito benéfico. Então, assim, vamos lá. A enchente, né, que aconteceu lá em maio. A enchente, felizmente, passou. Mas tudo que as pessoas acabaram sofrendo começa a fazer reflexo na questão de saúde mental agora. Sim.
né? As pessoas perderam, né? Infelizmente teve pessoas que faleceram, perdemos aí várias pessoas perderam casa, perderam questões materiais, mas o significado é ele que vai fazer o tom da questão da saúde mental. É. Álbum de fotografias, isso não volta, isso tu não compra, né? Um objeto que tu ganhou, sei lá, da tua avó, da tua mãe, que tem um simbolismo, isso tu não compra. E aí a gente pega lá no transtorno, a gente fala do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Tenho pacientes que com 5 aninhos de idade começa a garoar, se desorganiza achando que vai vir enchente, é uma criança, né? Felizmente os pais conseguem perceber isso e buscar tratamento e não simplesmente, vai passar. Então se a empresa ela começa a mostrar que isso é natural e quanto mais for natural falarmos sobre a saúde mental, melhor vai ser, mais à vontade alguém vai se sentir para procurar o RH, procurar o gestor e dizer, não estou legal, não estou bem. Né? A gente entra já para uma linha de tratamento, essa pessoa consegue se recuperar muito antes. Então vamos lá, saúde mental, doença mental não é sinônimo de fragilidade ou de fraqueza. De forma alguma, né? Eu acho que tem uma outra questão aqui que está permeando a nossa conversa, que vai falar um pouco também de autoconhecimento, tá? A gente falou de ansiedade, depressão, né? E do quanto eu invisto em mim nessas questões. Se eu vou no médico para tratar coração, tratar fígado, uma dor de cabeça, eu também posso ir no médico, no psicólogo, para tratar uma questão de saúde mental, né? Isso acho que faz parte, então, do processo. Qual é a rede, né? A gente está de novo no Vale do Taquari aqui, qual é a rede disponível, né, para quando alguém entende que precisa de uma ajuda? Né? Hoje a gente tem ali a rede privada e a rede, né, do governo. Ali existe o SUS, eles também acabam, né, tendo todo esse aporte ali de médicos, de psicólogos, né, que pode estar tendo a gente buscar atendimento. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, para questões voltadas ao suicídio, né, que é já é um acolhimento. E nós, quanto, né, parceiros de vocês aqui, quanto ao Unimed, né, a gente tem todo, né, uma equipe por trás lá que oferece, né, os tratamentos, né, tem psiquiatras, né, tem os psicólogos, tanto de forma online quanto de forma presencial, né, para estar buscando. É sempre importante a gente se entender e se conhecer quem eu era e quem eu estou sendo agora, né? Quando eu trouxe assim, essa questão da enchente, né, e me preocupa isso, né? A enchente ela passou, mas como eu falei, os sinais eles vão começar a ficar. Como que eu sei que, sei lá, meu pai, né, ou alguém lá da minha família está bem, né? Ou está demonstrando sinais que necessita buscar ajuda? Sempre observe, pessoal, observe sempre mudanças bruscas de comportamento. Essa pessoa era uma pessoa, de certa forma, tranquila, né, comunicativa, e de repente ela fica mais fechada, mais distante de tudo e de todos. Essa mudança ela ocorreu do nada. A gente chama de anedonia. Desculpa. A gente chama de anedonia, né? Aquela pessoa que vai deixando de lado tudo que ela gosta de fazer, os seus lazeres, né? Eu gostava de jogar um futebolzinho, de confraternizar com os amigos, de repente eu começo a deixar isso de lado, né? Do que está acontecendo essa mudança? Será que essa pessoa está conseguindo seguir em frente ou ela ainda está sofrendo reflexo de fatos que aconteceram? Né? Então, da gente sempre estar atento e buscar, né, essa ajuda, a perceber. Né? Ninguém, né, pensando aqui no Setembro Amarelo, ninguém comete suicídio do nada. Nunca vai ser sobre um fato isolado. Né? As coisas elas vão ganhando uma proporção gigantesca ao ponto que essa pessoa, o sofrimento emocional é tão alto que ela paga com a vida. Né? E para esse sofrimento emocional ser tão alto, não é de um dia para o outro. Legal. E, Ezequiel, assim, olhando para um lado mais positivo, da psicologia positiva, né, de ações assim que olham para a saúde e não para a doença, né? Dá para pensar em algumas dicas ou dá para pensar em algumas ações que cada pessoa pode investir, desenvolver para prevenir a doença mental? Pode sim.
A psicologia positiva ela vem ganhando muito mercado, né? Ela vem ganhando muita força, assim, e ela também ela perpassa por essa questão da gente se conhecer. Então, o que que tu gosta de fazer, entende? Né? De eu olhar assim, tá, mas eu, Miguel, gosto de fazer o quê, afinal de contas? Ah, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ver um filme, eu gosto de fazer atividades. O que que te traz, né? Uma tranquilidade, uma paz de espírito, né? E eu começar a olhar mais para isso e buscar. Porque ao longo da vida, sabe, Miguel, a gente deixa muitas vezes coisas que a gente gosta de fazer porque a vida tá corrida. Uhum. Ah, né, eu gosto de fazer tal atividade, de jogar um tênis, ou de fazer um churrasquinho com os amigos, ou de fazer uma caminhada. Não, mas não dá mais tempo. Então, se tu não tem tempo para ti, tu vai ter tempo para quem? Né? Então, assim, se eu conseguir olhar para mim e me entender e ver o que eu gosto, já é um bom caminho. Se eu conseguir olhar mais para minhas potencialidades, não somente para os pontos que eu tenho a desenvolver, já é outro bom caminho. As pessoas têm uma tendência muito grande a olhar aquilo que eu tenho para desenvolver. Ah, mas eu não sou tão bom nisso. Ah, mas eu deveria desenvolver isso. Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes, tá? Solta o chicote. É como se eu tivesse um chicote imaginário me degladiando. Eu deveria ter feito, eu deveria ter entregue, eu deveria ser um melhor pai, eu deveria ter feito um bolo melhor, eu deveria ter entregado o relatório melhor, eu deveria. E aí fica uma reflexão para ti que está nos escutando. Tu consegue te elogiar na mesma intensidade que tu te critica? Isso faz parte de tu conseguir olhar de uma forma mais equilibrada. Sim, para os pontos que a gente tem para desenvolver, porque todos nós temos pontos a serem desenvolvidos, mas também da gente olhar as coisas que a gente é assertivo, que a gente consegue seguir em frente. Então, esse é um caminho bacana, assim, da gente conseguir olhar de uma forma mais equilibrada, né, as questões. Legal. Eu estava lembrando agora de um livro aqui que é o da Teoria dos Pontos Fortes, Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup. E aí fica uma dica até de livro, e ele fala justamente que é tu poder olhar, ele traz um assessment, né, um teste ali, justamente para tu olhar assim, o que tu tem de melhor, né? Quais são as tuas grandes competências, né? Ligado aos teus gostos, desejos, né? O que eu gosto de fazer. E talvez a gente fique no dia a dia mesmo tão focado naquilo que não dá certo, na cobrança, na entrega, no tenho isso, tenho aquilo, filhos, família, né, e tudo mais, que gera uma carga pesada, né, para conduzir a vida, e a gente acaba esquecendo muitas vezes de coisas simples, né, que é tu estar com um amigo, com um familiar, tu bater uma conversa. A gente tem a questão hoje de WhatsApp, que ficou muito mais fácil tu te comunicar, né? Mas quanto de mesmo a gente tá se comunicando com as pessoas que a gente gosta, né? E tá trocando informação, muitas vezes, uma figurinha e tudo mais, né? E eu acredito que essas coisas te reenergizam e também fomentam uma qualidade de vida melhor. Não tô dizendo para esquecer que tu tenha algo a ser tratado e tu deva focar só nos pontos positivos e esquecer o que deva ser tratado. Acho que tudo é bom senso e equilíbrio, né? Exato, e concordo contigo da gente conseguir ser mais honesto, né, nesse olhar, né? A gente tem uma tendência mais natural a olhar o ponto mais negativo. Por que a gente tem essa tendência? Por que a nossa mente tem uma tendência a fazer isso? Já para anteceder uma possível solução. Entende? Então, assim, eu consigo visualizar algo ruim e já antecido uma possível solução. Só que se eu ficar, né, imerso nesse funcionamento... Crise de ansiedade. Exatamente, eu abro portas para crise de ansiedade. O ser humano tem uma dificuldade de estar no presente, né? Muitas vezes, quanto a pensamento, né? Estou lá no futuro, ou estou lá no passado de felicidade que eu perdi, ou de dificuldades que eu não consegui elaborar, e daqui a pouco eu estou abrindo portas até mesmo para sintomas depressivos. E aí a gente não consegue olhar para o presente e dizer, tá, mas e aí? O que tu gosta? Qual que é a tua parte boa na tua vida? Né? E não somente olhar só o final de semana. Peraí, se for só o final de semana, a gente está 2 dias contra 5. Tem coisas boas todos os dias. Vai da gente conseguir visualizar. Existia um teórico dentro da psicologia que ele dizia que a felicidade na sua plenitude ela simplesmente não existe. Ele dizia que o ser humano ele sempre está correndo atrás para alcançar
uma suposta felicidade lá do futuro e que a gente nunca vai alcançar essa plenitude. Ele dizia que a felicidade está no presente, no hoje, no agora, num abraço do filho, num sorriso, num bate-papo com um colega, num chimarrão no final do dia, em coisas simples. Simples. Legal. Mas não é porque a felicidade não existe que a gente não possa tentar buscá-la, ela. Na plenitude, ele dizia, né? Claro que a gente pode estar buscando sempre. Ele dizia que a felicidade está no presente, no hoje, nas coisas simples do dia a dia, né? Nesse sistema aí. Legal. O nosso CEO aqui, o Mauro Filho, é um exemplo de otimismo e de alguém que foca no positivo, né? Eu acho que, por exemplo, nas enchentes aí foi fundamental a presença dele, assim, a fala dele, para a gente não é nem recuperar a moral, é não perder a moral. Nós não perdemos a nossa moral durante a enchente, né? A gente manteve ela, né? E eu acho que estar perto de pessoas positivas, fazer escolhas positivas é algo muito bom, né? Principalmente quando a gente está um pouco perdido ou precisando de uma palavra que nos motive, nos mobilize. Né? Se cercar de tarefas, atividades, pessoas, ou seja, qualquer coisa que possa nos energizar. Né? Perfeito. E quando a gente está cercado dessas pessoas e eu estou lá, digamos, com uma dificuldade, com algum atravessamento, como eu comentei lá no início, né? Quando as dificuldades elas vêm, a tensão ela se eleva, o meu raciocínio lógico diminui e eu tenho uma dificuldade maior de ver uma alternativa de resolução do problema. Agora, se eu tiver no meu entorno várias pessoas que me abraçam, que estão ali comigo... Tem segurança. Me dão segurança e vão me trazer tranquilidade para mim achar uma alternativa. A grande questão é que muitas vezes essa tensão, né, esse estresse eleva tanto que a pessoa acaba cometendo impulsividades. E aí a gente começa a ter erros. Né? Se eu conseguisse diminuir esse estresse, de eu relaxar um pouquinho, peraí, eu estou tão estressado, e aí volta de novo o autoconhecimento, estou muito estressado, talvez não é o momento de eu decidir nada. Talvez é o momento de eu tomar um cafezinho, conversar com um colega, dar uma risada, dar uma tranquilizada, volto lá para o problema. Certamente a tua resolução vai ficar muito mais acentuada. Legal. Setembro Amarelo, saúde mental, prevenção ao suicídio, né? O que tu, assim, pra gente já ir, eu acho que encaminhando para o nosso final da nossa conversa aqui, o que tu traria de dicas, né? Ou de uma mensagem, assim, tanto para os gestores passarem por esse período, quanto para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, também. Beleza. Acho muito importante a gente sempre estar, como eu falei lá no início, né, da gente estar observando grandes mudanças bruscas de comportamento. Mudanças bruscas de comportamento, alterações de sono, né? Por que tu está dormindo mal, né? Tá acordando várias vezes durante a noite, tá tendo muitos pesadelos, tá acordando cansado. Como que tá o meu sono? O sono, ele é um indício muito forte de que alguma coisa não está bem, né? Então, observa, né? Observa como estão as pessoas ao teu redor, né? Elas estão deixando de lado as atividades que elas gostam, elas estão se desprendendo daquilo que fazia sentido para elas. Isso é muito importante. E sempre, né? O mais importante não é o que tu vai falar, mas é a verdadeira disponibilidade de ouvir. E as pessoas cada vez mais, né, não estão dispostas a ouvir. Elas estão correndo. Então, se eu conseguir escutar, se eu conseguir acolher alguém, né, que está emocionalmente fragilizado, já vai ser de grande valia essa ajuda. Se alguém vem para mim comentar, eu não estou legal, né, coloca a mão no ombro dessa pessoa, olha no olho dela e diz, como é que eu posso te ajudar? Eu estou aqui se tu precisar. Vamos conversar. Dessa forma, né, essa pessoa já vai se sentir mais acolhida. A gente jamais, pessoal, julgar, né, o sofrimento psíquico. Não tem como eu comparar a dor. Então, se eu conseguir, de certa forma, estar ali, esse sentimento de amparo vai se estabelecer e essa pessoa vai conseguir, né, se organizar um pouco mais, né, e, de certa forma, se tu perceber um risco, vai ter que procurar ajuda. Vou ter que encaminhar ela para um psicólogo, para um psiquiatra, vou ter que chamar outro familiar, não posso lá deixar ela sozinho, ou simplesmente com algumas juras. Não,
eu não vou fazer nada. Ah, então tá, então um dia tu busca tratamento, um dia eu busco. Não, né? Ela se sente tão perdida emocionalmente que talvez ela não consiga encontrar esse caminho de ajuda. E aí é o teu papel de estar ali, né? Do gestor perceber, tá, por que o meu colaborador lá não está performando? Se era um cara que performava, que vinha bem, tá acontecendo alguma coisa? Chega lá, e aí, como é que tu tá, cara? Né? Tô aqui se tu precisar. A pessoa vai trazer, e aí vai do gestor, né? Tá lidando com tudo isso que vai estar ele trazendo. Mas a gente se colocar à disposição. Legal. Ezequiel, quero te agradecer, né, em nome da Medical, né? Eu acho que foi uma conversa excelente para os nossos colaboradores e parceiros. Dizer que esse tema é muito importante, né? Então, assim, não vamos deixar para próximo setembro a gente voltar a falar disso, né? Eu acho que a gente abre o caminho para estar mais atento, né? E com os nossos ouvidos aí, né, ligados também nesse sentido e promovendo ações, então, que foquem na saúde, que foquem no bem-estar e que cuidem das pessoas, né, tanto do mental, tanto do físico quanto do mental. Então, em nome do Grupo Medical Saúde, te agradeço mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aqui em nome da Unimed aí, né? Muito obrigado pelo convite, né? E estamos lá à disposição, né? Para tanto como tu bem comentou, tanto físico quanto emocionalmente, das pessoas estarem procurando ajuda e mudando aí um hábito. Legal. Um grande abraço. Também.